Pronto, boa noite, pessoal, boa noite a todas e todos. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Eu sou a professora Larissa Riberti, da UFRN, e a gente está iniciando hoje a primeira sessão dos Diálogos Latino-Americanos, que faz parte do projeto de extensão intitulado Observatório da América Latina e Caribe. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Venezuela, e a gente tem aqui a honra de receber a professora Carolina Silva Pedroso, que é uma parceira, né, de grupo de pesquisa da Unifesp. A gente já se conhece há algum tempo. Enfim, a Carol tem uma pesquisa bastante interessante e vai dialogar um pouquinho com a gente sobre esse tema, que é um tema bastante polêmico, né, Carol? Então, boa noite. Obrigada pela participação. Antes da gente começar, eu queria só dar um recado para o pessoal que está participando. Eu vou compartilhar uma lista daqui a pouco, né, que é uma lista de presença pelo Google Forms. Quem fez a inscrição pelo SIGA, eu já transfiro direto a presença para vocês emitirem o certificado, mas mesmo assim, coloquem todos os dados para que, se houver algum problema, a gente tenha os dados de vocês aí para colocar na plataforma. Quem não se inscreveu pode inserir os dados nessa lista, que aí a gente coloca lá a participação no SIGA para vocês terem acesso às horas dessa ação de extensão, tá bem? Antes da gente começar também, eu queria ler um pouquinho aqui do currículo, né, da professora Carolina. Deixa eu só abrir aqui. A minha colinha para falar um pouquinho da professora. A Carol é bacharel em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas em Relações Internacionais, pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos. Foi pesquisadora visitante do Institute for the Study of Latin America and the Caribbean, da Universidade do Sul da Flórida, é membro da LASA, da Latin American Studies Association, e também da Associação Brasileira de Relações Internacionais. É professora do Departamento de RI da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, da Unifesp. Colabora com alguns veículos de imprensa e também de mídia digital do Brasil e do exterior, como, por exemplo, o BBC, Estadão, Correio Brasiliense, Valor Econômico, UOL, Folha, entre outros. Suas áreas de interesse são relações internacionais da América Latina, política venezuelana, política exterior do Brasil, integração sul-americana, relações hemisféricas e teoria política. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou fazer a projeção aqui da sua apresentação, vou me retirar da tela e o tempo é todo seu. Depois a gente abre para as perguntas e para o debate. Obrigada, Carol. Tá certo, Larissa, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu preparei uma apresentação porque eu acho que, além de ser um tema, enfim, super conjuntural, ele traz reflexões que vão servir para nós aqui no Brasil, vão servir para a América Latina, e muitas vezes as imagens falam mais do que 1000 palavras, né? Então a ideia é trazer também um pouco de algumas informações, né? Então uma análise histórica, né? Sobretudo da relação bilateral, mas também trazer algumas imagens aí ilustrando um pouco dessa situação, né? Que eclodiu de forma mais violenta no dia 3 de janeiro de 2026, com o bombardeio à Venezuela, e que segue acontecendo, né? A gente já está às vésperas aí, aliás, a gente já passou, né, dos 3 meses de intervenção, então a gente está falando já aí de um processo que continua acontecendo de alguma maneira num país com o qual a gente compartilha mais de 2.000 quilômetros de fronteira, né? Então, eu acho que, por mais que ele tenha sumido um pouco, eu acho, do noticiário nos últimos meses, é uma questão que ainda está em curso e que diz respeito também a nós aqui no Brasil. Então, para a gente começar, eu gostaria de propor para vocês a seguinte reflexão, né? Se essa tal doutrina Monroe, né, ou esse corolário Trump da doutrina Monroe, se é uma inovação ou é uma continuidade.
eu tenho trabalhado já há algum tempo com a relação bilateral Estados Unidos e Venezuela, desde o chavismo, pelo menos, né? Esse foi o recorte principal da minha tese, e venho acompanhando desde então os desdobramentos disso, depois com a sucessão, né, do Chávez pelo Maduro, e agora com a Delcy Rodrigues. E olhando assim até essa perspectiva histórica, o que eu tenho percebido é que há muito mais pontos de continuidade entre as diferentes administrações do que necessariamente de rupturas. É claro que bombardear uma capital sul-americana é algo sem precedentes na história, mas o que eu quero propor para vocês é que essa tal doutrina Monroe, ela é muito mais uma continuidade, talvez um aumento de tensionamento, do que necessariamente uma ruptura com o que já existia antes, quer dizer. Então, a gente parte dessa premissa, né, de que a América Latina, ela faz parte da política exterior dos Estados Unidos, ainda que em alguns momentos ela tenha ficado, talvez, num papel secundário ou terciário, mas ela nunca foi completamente abandonada pelo radar dos Estados Unidos. E especificamente agora, né, no século XXI, nessa segunda década do século XXI, em que os Estados Unidos têm se feito mais presentes, né, nas nossas dinâmicas políticas, a gente percebe muitas vezes entre as diferentes administrações estratégias um pouco diferentes, mas o objetivo é o mesmo, que é de manter a América Latina sob esse domínio. E a Venezuela, de forma mais específica, ela tem condições também que vão, de alguma maneira, justificar porque ela tem sido esse primeiro laboratório da doutrina Monroe, que tem como característica essa combinação de diferentes estratégias de outros momentos da relação hemisférica. Claro que a gente não pode deixar de falar dos recursos naturais, então vai ser, né, o primeiro tópico que a gente vai abordar justamente vai ser o petróleo, né, a abundância desse recurso em território venezuelano, ela é estruturante da política venezuelana, mas também da relação bilateral, mas não se resume só ao petróleo, né, nós estamos falando também de gás natural, de uma riqueza mineral muito significativa no território venezuelano. Então, essas condições naturais, elas têm um papel relevante. Há também a própria questão política, né, de ser um processo político, que eu estou chamando aqui de insubmisso à hegemonia de Washington, porque foi provocada isso também, né, além da sua própria base inicial do chavismo, já propor, né, um questionamento dessa unipolaridade dos Estados Unidos no pós-Guerra Fria, também uma série de questões aí da relação bilateral vai fazer com que essa posição da Venezuela se consolide como, de alguma maneira, uma questionadora dessa hegemonia norte-americana na região e no mundo. Como consequência desse movimento também, a Venezuela vai construindo alianças geopolíticas, geoeconômicas e geoestratégicas com potências que são lidas como rivais também à hegemonia norte-americana, então China, Rússia, Irã, mas também outros, né, que vão aparecendo no meio do caminho, Belarus, Turquia, enfim. E a gente tem um fator que esse sim é mais específico, né, do governo Trump II, que é a presença do Marco Rubio como sendo o chefe, né, do Departamento de Estado, o secretário de Estado, que vai ali manejar as relações exteriores. Ele é uma figura que, historicamente, na política norte-americana, tem uma plataforma bastante combativa aos governos de esquerda de forma geral, mas especialmente contra governos que se propõem como revolucionários. A gente pega a própria trajetória pessoal dele, ele se apresenta como alguém que vem de uma família que fugiu da Revolução Cubana, embora, na verdade, a família dele fugiu da ditadura do Fulgêncio Batista, mas a narrativa que ele traz é que eles são fugidos da ditadura que veio, né, da Revolução Cubana, e a Venezuela, nesse sentido, também entra nesse combo aí de combate ideológico que faz parte da própria trajetória política do Marco Rubio. E Cuba, nesse sentido, também entra aí como um alvo colateral dessa primeira ação mais violenta da doutrina Monroe na região. Então, para a gente adentrar nos elementos, né, da relação bilateral que explicam por que a Venezuela foi o primeiro alvo dessa ação militar, a gente não pode deixar de falar do petróleo, né? Então, tem aí algumas imagens que remetem a isso. Na verdade, as companhias estrangeiras, as primeiras, né, que foram explorar o petróleo na Venezuela, eram companhias norte-americanas de outros países, mas muitas norte-americanas, e desde o final do século XIX foi se estreitando esse vínculo comercial e complementar
no que se refere à indústria petroleira, embora essa dependência dos dois países ela seja completamente assimétrica por razões que nós sabemos bem, né, dessa grande assimetria de poder, seja político, seja econômico, entre Estados Unidos e América Latina, né? Então isso vem se estabelecendo desde o final do século XIX, então a gente está falando de muito tempo, né, da presença dessas companhias na Venezuela, e já trazendo para um processo histórico um pouco mais próximo, né, naquilo que antecedeu o chavismo, que era chamado Punto Fijo, que foi um momento da política venezuelana de uma democracia bipartidária, né, que dois partidos se revezavam no poder, que tinham ali algumas diferenças, mas poucas, um mais de centro-direita, outro mais de centro-esquerda, mas que, no geral, eles tinham uma relação bem positiva com os Estados Unidos. A gente tem aí um grande venezuelanista, Leonardo Valente, que infelizmente nos deixou no ano passado, mas que ele faz, né, essa análise histórica da relação Estados Unidos e Venezuela, e neste período ele vai sintetizar dessa forma: amigos sim, negócios à parte. Porque a Venezuela foi, durante todo esse período, né, então de 58 até 98, que é esse processo político do Ponto Fijo, uma aliada importante da Venezuela em várias arenas, aliás, dos Estados Unidos em várias arenas internacionais, mas em momentos-chave, sobretudo no que se refere à decisão sobre a gestão do petróleo, essa amizade ela não significou um alinhamento completo. O que eu quero dizer com isso? Que teve um processo muito importante em 76, que vai culminar na nacionalização do petróleo. E é uma nacionalização de tipo que vai produzir um monopólio realmente da estatal de petróleo, a PDVSA, que seria um correlato aí da nossa Petrobras lá da Venezuela. Isso não necessariamente interferiu negativamente na relação entre os dois parceiros, eles continuaram tendo relações comerciais muito intensas, econômicas, enfim, político-diplomáticas, mas vai caracterizar exatamente essa busca da Venezuela, naquele contexto específico dos anos 70, de ter um maior controle sobre essa riqueza. Então, já avançando para o chavismo, né, quer dizer, o chavismo ele vem como uma reação ao fim desse processo do Ponto Fijo, e também de forma muito resumida, né, o Chávez ele ascende como uma liderança popular quando ele vai justamente questionar os processos de corrupção, os processos de alta concentração de renda, de enorme desigualdade social que vinha do Ponto Fijo, né. Então, de 76 até 98, que é quando o Chávez é eleito, ele toma posse em 99, aquela nacionalização ela já tinha sido completamente revertida. Então, no final dos anos 80, começo dos anos 90, o mercado venezuelano tinha desmontado a nacionalização, tinha promovido uma abertura petroleira, então as empresas estrangeiras também nadando de braçada ali no recurso petroleiro, e ele não chegava na ponta, né, não chegava para a maior parte da população. E o Chávez vai ser eleito justamente com essa plataforma, de retomar o controle do petróleo, para que isso fosse um caminho para que as pessoas pudessem ter acesso a essas riquezas e combate à desigualdade social. Então, no primeiro momento, né, o Chávez ele pega o governo do Clinton, que pega, né, bem o início aí desse processo, e acaba não fazendo nenhuma política mais intensa, né, contra o que seria o chavismo, e a partir do Bush, sim, a gente já começa a fazer uma modificação daquele jargão, né? Então, se antes era amigos, sim, negócios à parte, a partir do Bush a gente já pode falar de inimigos, sim, negócios à parte. Ou seja, começam a surgir animosidades no âmbito político-diplomático, pelas críticas que o Chávez fazia aos movimentos unilaterais e violentos dos Estados Unidos no Oriente Médio, por exemplo, mas isso não resvalava na manutenção do comércio, da dependência, enfim, dessa relação que já estava estabelecida há mais de um século, né? Então, a gente tem aí essa continuação com Bush e com Obama, né, em que vão aumentando as tensões no nível político, mas do ponto de vista econômico seguem sendo parceiros importantes. Eu quero destacar, enfim, na verdade a gente poderia ficar muito tempo só dedicados a compreender o que foi o chavismo na Venezuela, mas há um movimento que foi, que eu considero, né, o mais disruptivo promovido pelo chavismo, junto com a mudança constitucional de 99, mas foi principalmente a mudança na lei de hidrocarbonetos em 2001, e depois isso vai ser revisto em 2007, né? Então essa é uma lei que vai retomar algumas bases da nacionalização dos hidrocarbonetos, que aí inclui tanto petróleo quanto gás natural, mas não nos mesmos moldes dos anos 70. Então, ele abre espaço para o setor privado estrangeiro participar,
porém com a condicionalidade de que a PDVSA, né, estatal do petróleo, tem a maior parte das operações sob o seu controle, né? Então, tem sempre 50% a mais, na verdade, é um pouco mais a porcentagem, em torno de 80% de controle das operações primárias de exportação, de exploração, né? Depois a gente tem atividades secundárias, que seria refino, e aí essa margem diminui, porque, de fato, a Venezuela não desenvolveu essa capacidade de ser autossustentável no refino do petróleo. Aí a gente tem um outro movimento que coincide com a mudança da lei, que é 11 de setembro, né, vai ter uma elevação do preço do petróleo, e a Venezuela vai ser muito beneficiada nesse sentido com esse movimento que vem de fora, né? Então, petrodólares e todos esses recursos chegando para o Estado venezuelano, que está sob uma liderança disposta a realmente fazer essa conversão, né, do excedente petroleiro em políticas públicas, e todo esse caldo, né, de mudança na lei de hidrocarbonetos, aumento de animosidade com os Estados Unidos, mudanças políticas dentro do país, de estar, né, o chavismo de alguma maneira enfrentando boa parte das elites, né, que ficaram no poder por 40 anos, isso vai gerar um caldo que vai resultar em um golpe contra o Chávez em 2002, né, ele é sequestrado, para a gente ver que a história é cíclica, né, não é a primeira vez que um presidente venezuelano é sequestrado dentro do Palácio Presidencial. Ele é sequestrado, fica algumas horas fora do poder, e depois consegue voltar com o apoio das baixas patentes, principalmente das Forças Armadas, mas também com muita mobilização popular. Esse golpe ele vai ser apoiado pelos Estados Unidos, não só do ponto de vista do reconhecimento, né, da pessoa que vai se autoproclamar como presidente, também não é a primeira vez, né, não foi só com Guaidó que a gente teve um presidente autoproclamado, nesse episódio isso também aconteceu, e os Estados Unidos vão ter dado esse apoio tanto público, no sentido de reconhecer esse governo interino que durou algumas horas como sendo legítimo, mas a gente tem documentações que comprovam o financiamento direto a esses golpistas que estavam ali confabulando contra o Chávez já há alguns meses. Então, a gente tem todo esse processo, né, de financiamento ao antichavismo vindo dos Estados Unidos, então boa parte das lideranças que vão surgir contra o Chávez nesse período vão ter alguma ligação com os Estados Unidos, e vai se iniciar um processo que com o Bush ele é muito mais pontual, de sanções econômicas, então elas começam com uma restrição do Estado venezuelano a ter acesso ao complexo industrial militar dos Estados Unidos, porque era uma das plataformas também do chavismo renovar e modernizar a capacidade de defesa do país, entendendo que isso era necessário também para garantir a soberania do petróleo. E os Estados Unidos proíbem, né, que o Estado venezuelano tenha acesso às indústrias bélicas dos Estados Unidos. Isso vai justamente fortalecer um vínculo que inicialmente não era tão forte com a Rússia, né? A Rússia vai ocupar aí esse espaço que antes eram dos Estados Unidos de fornecedor de materiais bélicos. Apesar de todas essas movimentações, né, que eu estou comentando com vocês, ainda assim as relações seguiram bastante intensas, e até 2013 os Estados Unidos ainda eram o principal parceiro comercial da Venezuela, seja como exportador, seja como importador. Já no final desse período, para a gente ir avançando, né, o Chávez, como a gente sabe, ele fica doente, depois ele morre, e vai ser exatamente nessa transição que começam os primeiros sinais do que a gente chama de crise multidimensional que acomete a Venezuela. Provavelmente boa parte de vocês conhece a Venezuela a partir desse capítulo, da crise, da fome, da carestia, da crise migratória, enfim. São vários aspectos dessa crise que depois também nas perguntas a gente pode aprofundar. E vai ser exatamente nessa transição que o Maduro, né, vai ser escolhido ainda em vida pelo Chávez para continuar a liderança desse processo. Ele vai ser eleito um mês depois da morte do Chávez, com uma diferença muito pequena de votos do opositor, né? Então ele já tinha uma dificuldade até dentro do chavismo num primeiro momento, né, de ser visto aí como uma liderança à altura, né, do que o Chávez era. E aí a gente tem todo um processo aí de questionamento da legitimidade dele, começam os primeiros protestos mais violentos de forma sistemática contra o governo, mas também a favor do governo, então uma violência mais generalizada nesse sentido, e é aí que surgem, né, as primeiras denúncias de violação sistemática aos direitos humanos por parte do governo venezuelano, e é por meio dessa justificativa que o governo Obama, já no seu segundo mandato, vai classificar a Venezuela como uma ameaça de segurança nacional aos Estados Unidos. E esse precedente é o que vai permitir que, na sequência, né, o primeiro governo do Trump comece uma política muito mais violenta de sanção comercial e financeira contra a economia
venezuelano. É também por conta disso que a Venezuela vai fortalecer ainda mais os laços com esses outros países, né? China, Rússia, Irã, Turquia, enfim, outros parceiros que vão se apresentando aí no caminho. Então, chegando já aí no primeiro governo do Trump, a gente já pode mudar, né, um pouco aquele chavão, né, de inimigo sim, negócios não tão à parte. Porque embora o Obama tenha inaugurado as primeiras sanções financeiras de congelamento de ativos do Estado venezuelano, né, de pessoas ligadas ao governo, é com o Trump que, efetivamente, o ponto nevrálgico dessa relação vai ser atingido com as primeiras sanções contra o mercado de petróleo e contra a mineração, né? E aí a gente vai ter também um contexto interno dentro dos Estados Unidos que vai justificar boa parte dessa pressão, né, que vai se iniciar aí por meio de armas econômicas no governo Trump 1, que é o fato de que, além do tema da migração já ter sido importante, né, na primeira campanha do Trump, mas já existia nos Estados Unidos uma comunidade de venezuelanos que tinham saído do país antes da crise e que haviam feito essa migração para os Estados Unidos por uma discordância com essa movimentação do Chávez no que se refere aos hidrocarbonetos. Então, muitas pessoas ligadas ao setor do petróleo, a gente está falando de uma elite econômica, então não são pessoas que saem do país porque estavam passando necessidade, não. Pessoas que fazem uma imigração organizada, estruturada, muitas delas se tornam cidadãs norte-americanas e começam a criar um lobby, né? É justamente nesse período que eu fui fazer a pesquisa de campo nos Estados Unidos, quando eu fui pesquisadora visitante na Universidade do Sul da Flórida, fui fazer pesquisa de campo junto a essas comunidades, que desde essa época, então estou falando de quase 10 anos, né, 2017 foi quando eu estive lá, já pediam por uma intervenção direta, já pediam por bombardeios no seu próprio país. Então essa pressão, ela também exerceu um papel importante nesse aumento das sanções econômicas e financeiras, atingindo realmente o que é aí o coração da economia venezuelana, que é o petróleo. Ou seja, era um país que já vinha de uma crise anterior, que é piorada com a imposição das sanções. Isso é importante de dizer. As sanções, elas não são a causa principal da crise, mas elas são uma causa importante da enorme deterioração das condições de vida e da enorme retração do PIB. A gente consegue ver esses números com muita clareza na medida em que, a partir do momento que as sanções são impostas, a retração do PIB ela chega a 99%. Então, é um impacto gigantesco sobre as condições de vida e sobre a capacidade realmente do Estado venezuelano de dar respostas a essa situação. Eu queria trazer um caso específico, porque ele aconteceu no primeiro governo do Trump, mas ele continuou desenrolando e tem relação com essa intervenção agora de 2026, que é o caso da Citgo. Vejam que aqui, né, no slide, a gente vê o organograma da PDVSA, que é a estatal de petróleo. Dentro do organograma da PDVSA, dentre as empresas, tem a Citgo, está circulada aí em vermelho. A Citgo é uma subsidiária da PDVSA que atua em território norte-americano, já há muitas décadas. É a 8ª maior refinaria dos Estados Unidos, ou seja, é uma empresa da PDVSA especializada no refino do petróleo venezuelano nos Estados Unidos. Tem 4% da capacidade de refino dos Estados Unidos e ainda atende o varejo. Então, além de refinar o petróleo, também vende impostos de gasolina em mais de 29 estados dos Estados Unidos. Então, é uma empresa importante, cujos lucros remetidos para a sede são significativos para sustentar, né, o investimento no petróleo para o Estado venezuelano. Muito bem, a Citgo, ela foi liquidada. Primeiro, ela foi confiscada pelo governo do Trump 1, com a justificativa, né, de que ela estava financiando violações aos direitos humanos e crimes, né, de lavagem de dinheiro, e aí começam também as acusações de narcotráfico contra, né, o Maduro e sua cúpula governamental. Então, na justiça americana, eles conseguem esse precedente de confiscar essa empresa como uma forma também de estrangular um regime violador de direitos humanos, e depois eles liquidam essa empresa no mercado internacional e todo o valor arrecadado vai ser dado para as empresas que naquela nacionalização de 2001, na mudança de lei de hidrocarbonetos, de empresas que se sentiram lesadas pela nacionalização. Que vale um parênteses, tá? O governo venezuelano ele ofereceu compensações dentro do que a lei previa, então não é que essas empresas ficaram completamente aí desassistidas, mas muitas delas não aceitaram, né, esses valores, acharam que era pouco, que não compensava as perdas, e elas foram para tribunais internacionais, que na lei de hidrocarbonetos de 2001 e 2007 não prevê que essas contendas sejam resolvidas fora do judiciário venezuelano.
Ainda assim, os tribunais internacionais, alguns deram ganho de causa para essas empresas. Então, esse valor da venda da Citgo foi para compensar essas empresas a partir dessas decisões de tribunais internacionais que a justiça americana acatou como sendo verdadeiras, né? Então, o que a gente pode dizer é que, além de toda essa pressão econômica, do confisco da Citgo, da venda da Citgo, nesse primeiro governo do Trump, a gente vai tendo, né, ao longo desse período, uma série de outras estratégias com esse objetivo de realmente exercer uma pressão tal que levasse ao colapso do regime, né? Esse era o objetivo político. Então, junto com a pressão econômica, a gente tem essas outras operações que foram acontecendo no sentido de gerar pressão. Então, uma delas foi a Operação Gideon, em que milicianos, né, enfim, mercenários de uma empresa de segurança privada, Silvercorp, tentaram entrar em território venezuelano pela Colômbia, mas foram descobertos antes, né, pela Guarda Nacional Bolivariana, foram presos, alguns desses, inclusive cidadãos norte-americanos foram presos, e o objetivo do plano era, numa linguagem meio eufemística, neutralizar o Maduro. Eles queriam sequestrar e, eventualmente, assassinar o líder venezuelano para promover ali uma mudança política. Como eu falei para vocês, já estava correndo também na justiça americana desde o final do governo do Obama e continua com Trump. Essas investigações da agência de drogas, né, a DEA, contra o Maduro e parte ali da sua cúpula, e aí acontece o indiciamento dessas figuras por esse tipo de crime. Começam também em outros âmbitos, nas Nações Unidas e na OEA, investigações de crime contra a humanidade, que vão acontecer naquele contexto, né, dos protestos, das prisões de políticos, enfim. E aí já, né, em curso, com essa estratégia de tentar promover uma mudança política, a gente tem essa figura do Juan Guaidó, que aparece aí na imagem, junto com o Mike Pompeo. O Mike Pompeo, que também está em cima e ao lado do Maduro, foi o secretário de Estado do primeiro governo do Trump, né? Então, a gente sabe que essa autoproclamação do Guaidó em 2019, ela também aconteceu com o apoio total dos Estados Unidos, e a expectativa era que o Guaidó conseguisse promover algum tipo de sublevação dos militares, né, das Forças Armadas, a favor da sua liderança e pudesse realmente promover uma mudança política. Ele teve alto reconhecimento internacional, inclusive do Brasil, na época governado pelo Bolsonaro, o que vai corroborar, de certa medida, o isolamento internacional da Venezuela. Ele vai, inclusive, levar a possibilidade de uma intervenção pela ONU na Venezuela, né, usando aquele princípio do responsabilidade de proteger. E o próprio Trump, em algum momento desse processo, já com Guaidó ali autoproclamado, vai dizer, olha, a solução militar não está descartada contra a Venezuela. Embora ele não tenha usado ali naquele primeiro mandato, a gente sabe que ele vai acabar usando no segundo. Porém, ele não é reeleito, né? Então a gente tem aí o Biden aparecendo como uma figura que vai, por um lado, dar continuidade a essa pressão por ferramentas econômicas, né? Então mantém as sanções econômicas, mas ele vai usar também essas sanções como uma ferramenta de tentar promover algum tipo que eu estou chamando de distensão oportunista. Por exemplo, quando acontece, né, quando inicia a guerra na Ucrânia, ele vai abrandar boa parte dessas sanções do setor petroleiro, principalmente, para voltar a ter acesso a um mercado que tinha sido bloqueado para as empresas americanas por decisão dos Estados Unidos e não por decisão da Venezuela, como uma forma também ali de ter acesso a esse mercado. Ele também vai promover um abrandamento das sanções no contexto pré-eleitoral de 2024, como uma forma também de dar um voto de confiança, né, de que as eleições aconteceriam aí em condições que os Estados Unidos consideravam como transparentes, justas, livres, enfim. Como a gente sabe, né, o resultado oficial que foi divulgado confirmou o Maduro no poder por mais um mandato. Então, os Estados Unidos vão novamente voltar com as sanções, enquanto também liberou a licença para uma empresa norte-americana voltar a operar, que é a Chevron. Tá? A Chevron fez essa negociação tanto com o governo americano como com o governo venezuelano para voltar a operar o petróleo na Venezuela em condições distintas da lei de hidrocarbonetos. Ou seja, o Maduro já estava promovendo algum tipo aí de negociação para poder retomar a capacidade econômica de produção petroleira. Então, a Chevron ela voltou para a Venezuela em condições melhores para ela do que aquelas que eram determinadas pela lei de hidrocarbonetos original. Essa informação é importante, ela vai voltar de novo. E aí a gente volta com Trump 2, né? E Trump 2
Por incrível que pareça, é um governo que tem um pouco mais de um ano, parece que é muito mais, né? E especificamente com a Venezuela, ano passado foi um ano que eu diria que foi muito confuso, assim, nessa relação, e eu até coloquei essa expressão, né, confundir para dominar, porque a gente tinha, de um lado, né, divergências internas do próprio governo Trump sobre o que fazer com a Venezuela, né, então algumas alas ali, principalmente do MAGA, né, que são mais reticentes em relação a voltar a intervir, né, usar o aparato militar, que são, em tese, mais isolacionistas, outras, né, mais ligadas ao mercado, na época o Elon Musk estava no governo também, estava mais próximo desse setor, que entendia que era preciso negociar com a Venezuela em termos mais, de alguma maneira, pragmáticos, e outro setor, que é o setor do Rubio, que queria, sim, continuar aquela política de pressão total e, se possível, promover uma mudança de regime, porque isso faz parte da sua base eleitoral. Inclusive, muitos dos venezuelanos com quem eu falei em 2017 eram super fãs do Rubio, continuam muito fãs do Rubio e continuam pressionando o secretário de Estado para que ele realmente promova aí uma mudança política em 180 graus no país, né? Então, o que a gente consegue fazer, assim, né, de resumo desse primeiro ano do Trump 2 é que na primeira metade do ano, né, a Venezuela foi o primeiro país do mundo a receber um representante do governo Trump. E foi o Richard Grenell, ele está nessa imagem de cima. Nessa imagem de cima, se vocês perceberem, tem um retrato do Bolívar ao fundo. Esse é um dos... essa imagem ela foi feita dentro do Palácio de Miraflores, então aí é um dos espaços, né, do Palácio Presidencial venezuelano, em que estão as relíquias, né, e os objetos de uso militar do Simão Bolívar, que era venezuelano, né, o grande libertador aí, tanto da Venezuela como de boa parte dos países do norte da América do Sul. Então, o Maduro recebeu Richard Grenell nessa primeira reunião, está mostrando ali a espada do Bolívar, e atrás do Maduro está o Jorge Rodríguez, que já era o presidente da Assembleia Nacional, do Legislativo, e é irmão da Delcy Rodrigues. É uma figura bem importante dentro do chavismo. Então, eu achei até que a imagem está bem interessante, porque ela antecede ao que veio acontecer depois, mas ela tem aí um pouco desse ar meio conspiratório, né, do Rodrigues ali atrás do Maduro, enfim. Mas, basicamente, né, o que o Richard Grenell foi fazer na Venezuela era realmente abrir, né, um canal oficial de conversa, porque eles já estavam, esses dois países, sem relações diplomáticas oficiais, com as embaixadas fechadas, enfim. Então, abrir esse canal para tentar negociar em termos de benefício mútuo. Então, a gente tinha, por exemplo, desde a época ali da Operação Gideon, mas de antes, cidadãos norte-americanos no sistema prisional venezuelano, que para o governo americano seria interessante trazê-los de volta, e tinha essas negociações aí da Chevron, né, que tinham sido paralisadas pelo Trump. Trump paralisou, mas nesse primeiro movimento, a ida do Richard Grenell era também para continuar conversando sobre essa licença, né? Na sequência da visita do Richard Grenell, a Venezuela também foi, antes do Brasil, já alvo do tarifaço, né? Então, sofreu tarifaço no comércio bilateral, mas um tarifaço secundário. De todos os países que compravam petróleo da Venezuela também recebiam uma tarifa adicional de 25%. Então, é uma coisa que, sim, você abre diálogo para negociar termos, inclusive comerciais, e aí coloca um tarifaço junto, né? Depois paralisa a negociação da Chevron, depois consegue a libertação mútua de prisioneiros, então eles fizeram uma troca de prisioneiros, até uma figura importante ali da Venezuela, o Alex Saab, foi trocado, né? Uma pessoa bem próxima do Maduro. Isso foi o primeiro semestre. Então, uma coisa meio confusa. No segundo semestre, começa a se desenhar um quadro talvez um pouco mais claro do desfecho, né, de 2026, que foi o aumento, né, da recompensa pelo Maduro. Começa o deslocamento naval já em agosto, no Caribe, com os primeiros ataques, né, aquelas embarcações. Junto com isso, né, o governo Trump e o governo Maduro anunciam que estão em comunicação direta, que estão negociando os termos, né, o Maduro teria oferecido ali algumas questões, até uma possibilidade de que ele e mais ou menos 100 pessoas estivessem a salvo em algum outro país, né, em troca de algum tipo de anistia, enfim. Algumas informações circularam nesse contexto, e o próprio Trump chegou a dar um ultimato ali no Maduro, dizendo que ele estava com os dias contados, e algo nesse sentido. E aí a gente chega no dia 3 de janeiro, né, de 2026, para mim essa é uma imagem muito impactante,
além de Caracas, né, foram bombardeadas também regiões em La Guaira, que é bem próximo de Caracas, e Miranda, que também é um estado próximo a Caracas. O resultado, como nós sabemos, né, o sequestro do Nicolás Maduro, mas também da Cília Flores, a Cília, que além de primeira-dama, também é deputada eleita da Assembleia Nacional, né, então, além do presidente, eles estão com uma deputada sequestrada. Mais de 400 residências foram destruídas ou foram afetadas pelos bombardeios. 77 mortes foram confirmadas, mas podem ter sido 100, entre militares e civis. Então, muito se fala, né, de que foi uma operação precisa, cirúrgica, ela foi do lado americano. Do lado venezuelano, ela deixou aí marcas importantes para quem viveu essa madrugada aí de bombardeios em loco. E aí a gente pode pensar o que realmente estava em jogo, né? Oficialmente, a justificativa tanto do começo da movimentação no Caribe quanto do bombardeio efetivamente foi a neutralização dessa ameaça à segurança, que seria o narcotráfico ou o narcoterrorismo, né, que foi uma categoria também acoplada às organizações criminosas latino-americanas como um dos primeiros atos do governo Trump em 2025. Então, esse foi o discurso oficial. Uma outra justificativa que foi apresentada na sequência foi a normalização da economia e da política, que de alguma maneira atende aos interesses tanto dos democratas quanto dos republicanos no que se refere à Venezuela. Então, esse tema de que é um país, é um pária, né, um país que está isolado, é um país que está vendendo o petróleo abaixo do preço de mercado para os nossos inimigos, né, para a China, para a Rússia, e realmente estava vendendo, porque estava numa situação de total estrangulamento externo, enfim. E só, né, digamos, como um terceiro argumento, a questão dos direitos humanos e da democracia. O que não estava tão explícito, né? Talvez estivesse para quem estava com um olhar um pouco mais atento. Que essa intervenção ela vai produzir imediatamente um acesso privilegiado dos Estados Unidos ao setor petroleiro, nos termos em que eles consideram adequados e não nos termos que o governo estava querendo negociar, né? Também implica em um reposicionamento geopolítico, porque imediatamente também a Venezuela foi impedida de continuar, por exemplo, fornecendo petróleo para Cuba, ou continuar vendendo petróleo para a China, para a Rússia, para os outros aliados, né? Um outro ponto que também atende a uma agenda interna dos Estados Unidos é a questão migratória. Se vocês lembrarem, a primeira grande crise do governo do Trump, 2, foi a questão das deportações, né? E no caso da Venezuela, mais especificamente, muitos foram deportados para El Salvador, sob também o pretexto de que seriam delinquentes ligados ao Trem de Aragua, né, essa organização criminosa venezuelana. Então, ele, de certa forma, corrobora, né, essa narrativa que é importante para ele dentro de casa, mas também atende a essa pressão desses grupos venezuelanos nos Estados Unidos de extrema-direita, né, que já há bastante tempo queriam que houvesse algum tipo aí de intervenção militar no seu próprio país. Então, qual que é a conjuntura imediata que a gente tem, né? Até nessa primeira figura aparece aí a Delcy Rodrigues em um dia que foi bastante controverso, porque ela foi fotografada com o diretor da CIA. O diretor da CIA ele foi enviado como representante do Trump e ela foi obrigada ali a recebê-lo, a ser fotografada junto com ele, quer dizer, é uma situação, no mínimo, humilhante, né? E a gente tem também aqui na figura de baixo o Marco Rubio, na sua audiência ao Senado, para justificar a ação na Venezuela, né? Primeiro que ele começa a audiência dizendo que a Venezuela não está em guerra com os Estados Unidos, nem o contrário, porque se tivesse, ele precisaria da autorização do Senado, que não teve. Aliás, o Senado nem foi consultado sobre essa operação, e a boa parte das perguntas foram nesse sentido, né, de por que o Senado não foi perguntado, mas, no geral, um clima, assim, ele foi recebido quase que como um herói. Eu me torturei por 3 horas assistindo essa audiência que foi transmitida, e mesmo entre os democratas havia aí um certo clima de congratulação ao Rubio pelo sucesso que eles consideraram da operação, né? Porque de fato eles não tiveram baixas, não tiveram perdas e conseguiram colocar o Maduro na prisão, né? Quer dizer, eles têm uma questão que está muito presente na opinião pública norte-americana, mas também na América Latina como um todo, eu diria, de que, por mais que o Trump seja uma figura controversa, ele colocou outra figura controversa na prisão, né? Um pouco naquele sentimento de que Maduro na prisão, o mundo está um pouco melhor, né? Então, mesmo as pessoas que não são muito fãs do Trump não acharam ruim esse resultado, né? Mas o que o Rubio foi ali fazer foi basicamente apresentar qual era o plano, né, do Departamento de Estado, do governo do Trump,
em relação à Venezuela. Então, ele vai primeiro dizer, olha, a gente não mudou o governo, a gente até poderia, a gente teria força para isso, mas porque primeiro a gente precisa estabilizar politicamente o país, né? E realmente, assim, é um risco que estava colocado, né? Se os Estados Unidos levassem a cabo uma intervenção clássica, né, de mudança total de regime, é um risco muito grande de um conflito armado prolongado, seja pela resistência das próprias forças armadas, mas também das milícias, e pela própria disposição à violência que uma parte mais radicalizada da oposição venezuelana também tem, né? Então, essa foi uma resposta, eu diria que esse é um traço distintivo dessa intervenção na Venezuela em relação a outras intervenções recentes dos Estados Unidos, que foi a manutenção, né, da linha sucessória do Maduro. Na sequência, ele vai dizer que o passo seguinte seria a estabilização da economia, e por isso que a questão petroleira é tão importante, e só depois, sem colocar prazo, a transição política, né? Outro argumento que foi muito mobilizado pelos democratas foi o custo dessa operação, dessa presença que vai se tornar ali mais intensa dos Estados Unidos na Venezuela. Ele vai dizer, olha, isso não vai custar para os contribuintes, quem vai pagar a manutenção aí do nosso poderio na Venezuela são os próprios venezuelanos, quer dizer, a gente bombardeia o país e eles que pagam, né? E principalmente vai atender a um objetivo com o qual os democratas também concordam, que é a contenção da China, da Rússia e do Irã em um território que eles consideram estratégico, que é o hemisfério ocidental, que são exatamente esses países que compõem a América Latina. Nós somos o hemisfério ocidental para os Estados Unidos, né? E ele vai anunciar nessa audiência a venda do petróleo, da PDVSA, da estatal de petróleo, para a Citgo, aquela empresa que eles roubaram e que eles venderam. A Citgo é quem vai comprar esse primeiro carregamento de barris de petróleo depois da intervenção dos Estados Unidos. E este valor arrecadado, ele não foi direto para os cofres venezuelanos, ele foi enviado para uma conta que foi estruturada no Catar, cujos valores só são liberados a depender do atendimento das condicionalidades que os Estados Unidos impõem ao governo venezuelano, ou seja, aquele dinheiro só pode ser usado para aquilo que os Estados Unidos dizem que tem que ser usado, né? Uma das condições que eles colocaram também foi o monopólio do setor petroleiro. Agora, a Venezuela só pode vender petróleo para os Estados Unidos, né? Então, é um redirecionamento econômico, mas também de política externa, ao qual a Venezuela está sendo obrigada aí a cumprir. Outro movimento, né, decorrente desse ataque foi os Rodrigues no poder, né? Então, a Delcy, que estava como vice-presidente do Maduro no momento em que ele é sequestrado, assume a presidência interina, e é assim que ela vem sendo tratada desde então, internamente na Venezuela, como uma presidente interina, uma presidente encargada, né? E essa é realmente uma condição muito específica, né? Porque a Venezuela, você não tem a chapa eleita presidente e vice-presidente. Os vice-presidentes da Venezuela, eles são rotativos. Normalmente são pessoas já próximas ao governo que ocupam algum outro cargo que acumulam a vice-presidência. Então, ela estava como vice-presidente, mas poderia não ser ela, poderia ser outra figura do chavismo. Então, isso vai gerando dúvidas sobre a fidelidade, até porque ela estava à frente também do processo de negociação com os Estados Unidos como chanceler, né? Ela era ministra das Relações Exteriores também. Então, de um lado, tem essa dúvida sobre a fidelidade dela, do irmão. Por outro lado, eles mantêm, né, a retórica anti-Estados Unidos em alguns discursos, mas na prática tem havido, sim, mudanças da estrutura de poder interno. Seja mudanças administrativas, de aglutinação de ministério, mudança de pastas, mudança de pessoas, então, algumas cabeças ali, né, do que era a cúpula do Maduro, foram sendo tiradas de cargos importantes, foram sendo colocadas outras pessoas. Mas, além disso, a gente tem mudanças importantes, principalmente nos hidrocarbonetos, né? A lei de hidrocarbonetos ela vai ser mudada em menos de um mês de intervenção. E a gente vai tratar disso agora na sequência. Vai ser aprovada também uma lei de anistia, então muitos dos opositores que estavam presos vão ser liberados a conta-gotas, né? Ainda não são muitos, mas já estão sendo liberados figuras até bem controversas da oposição venezuelana. E, em contrapartida, tem havido o abrandamento de algumas sanções, que ainda não foram completamente retiradas. Então, ainda é uma economia com muitas restrições. Então, para a gente entrar aí na questão do petróleo, né? Até coloquei aí, monopólio e humilhação. Essas são imagens também da aprovação da lei de hidrocarbonetos, agora em 2026,
Não sei se dá para ver muito, mas eles colocaram ali o retrato do Chávez, o retrato do Bolívar, o retrato da Cília Flores e do Maduro, como se eles estivessem presentes ali de alguma maneira. E foi uma lei que foi aprovada por unanimidade na Assembleia Nacional, que não é algo corriqueiro, né? É uma Assembleia que tem ali divergência sobre vários aspectos, foi aprovada muito rapidamente, isso também chamou muito a atenção. Os processos de audiência pública ocorreram a toque de caixa, então isso gerou muitas críticas internas também, né? E basicamente o resultado é interpretado por boa parte de pessoas que ou compuseram o chavismo e saíram, ou ainda compõem o chavismo, mas com algumas ressalvas, como um grande retrocesso em relação ao que havia antes. Na prática, houve essa queda da participação direta do Estado na operação primária, então antes era uma faixa de 83%, caiu para 65% a 80%, né, então houve uma flexibilização. E nos royalties, que diz respeito à arrecadação fiscal do Estado venezuelano, antes era 30% fixo. Todo o petróleo explorado, 30% do imposto ia para o Estado venezuelano. Agora é uma margem de 15% a 30%. Outro ponto controverso, o judiciário venezuelano sai da jogada, então todos os contratos que são firmados para a exploração de petróleo na Venezuela agora permitem arbitragem internacional, que foi justamente o que permitiu a liquidação da Citgo no exterior, né? Agora isso foi incorporado, então o judiciário venezuelano não tem mais jurisprudência sobre esses contratos. O legislativo também perdeu essa jurisprudência, então diminui o controle interno sobre as joint ventures, né, sobre essas operações conjuntas da PDVSA com empresas privadas, e fica somente a cargo do executivo fazer o controle desses contratos. Mesmo assim, a ExxonMobil, que é uma das petroleiras americanas, diz que isso não é suficiente, eles querem mais, né? Basicamente, o que eles colocaram agora dessa lei de 2026 é o mesmo modelo que a Chevron já estava operando, né? Então, a flexibilização que foi oferecida para a Chevron, agora ela foi aberta para todos, ela virou a norma, né? Ela substituiu a norma anterior. E vejam que interessante, essa é uma matéria que saiu dia 11 de março, se eu não estou enganado, ou dia 10 de março, então ela é relativamente recente. Ex-diretor da Chevron, da Venezuela, informou à CIA que a oposição teria dificuldades para controlar o país. Então, é um cara que já estava lá, do setor petroleiro, né, e que, de alguma maneira, pode ter contribuído para essa solução intermediária, né, de manter a estrutura do poder. Então, isso nos suscita algumas questões, né? O que está acontecendo realmente com a soberania venezuelana? Algum tipo de colonialismo novo? Enfim, eu tenho gostado muito dessa expressão, né? Que é uma nova pirataria, né? Uma arte da pirataria. Porque os Estados Unidos ajudaram a destruir a economia do país e estão agora dizendo que estão reconstruindo, mas nos termos deles, né? Nos termos políticos e nos termos econômicos. Há um redirecionamento também das parcerias internacionais. A Venezuela está sendo obrigada a rever, né, a sua política internacional, né, um país que está arrodilhado, né, que está ajoelhado. Há algumas interpretações que dizem que não é só o Maduro que está sequestrado, o país inteiro está sequestrado e está tendo que atender ali as condições que o sequestrador está impondo. E percebam, tanto o governo como a oposição são instrumentos para os Estados Unidos. Né? Porque a própria Chevron falou, olha, se a gente desse poder para Maria Corina, ela não teria condições de nos dar o que a gente quer, que é essa abertura do mercado petroleiro. Né? Então, a oposição também foi usada como instrumento para esse objetivo dos Estados Unidos. Né? E que rapidamente aquele argumento do narcoterrorismo já foi substituído pela questão do próprio petróleo. Né? E aí eu coloquei aqui como imagens, né, para ilustrar o que está acontecendo agora. Esse é um senhor que foi atingido, né, pela bomba, ele perdeu a tia que estava na casa junto com ele, né, ela foi uma das vítimas civis do bombardeio, e embaixo a Maria Corina com o Trump entregando ali, né, simbolicamente, o Nobel da Paz. E para a gente já ir concluindo, né, porque eu sei que eu já me estendi, eu quero ouvir vocês, para entender um pouco como é que tem sido esse avanço da doutrina Dombrowne, né, aqui na região, de alguma maneira. Né? Então, a gente tem esse movimento muito duro e que, além da violência, ele também é um recado, né, do que aconteceu na Venezuela para os outros países. Percebam que, na sequência da intervenção, o Trump começou a criticar o Petro, começou a criticar o Lula, né, que são ainda os governos que não são alinhados a ele, né, e vai também promover agora, né, há poucas semanas, esse escudo das Américas. Não estão todos aqui na imagem, né, porque ela está cortada, mas tem algumas figuras aí de destaque, né? Nayib Bukele, de El Salvador, que aí não está aparecendo também, mas está o Daniel Noboa,
do Equador, o próprio Javier Milei está ali ao fundo, mas tem outras figuras, né? A primeira-ministra de Trinidad e Tobago, que foi muito importante para a operação dos ataques que aconteceram no Caribe, desde as embarcações até o bombardeio a Caracas, né? Trinidad e Tobago foi foi uma aliada estratégica importante, enfim. Então a gente vê, né, esse alinhamento dessas figuras políticas de direita, de extrema-direita ao Trump, e isso, sem dúvida, é uma ameaça, né? A democracia passejanal, por exemplo, a própria possibilidade, né, que foi aberta com o Escudo das Américas, de militarização de muitos países com quem, por exemplo, a gente tem fronteira, né? Além do Equador, que a gente não tem, mas também o Paraguai, né? Essas operações conjuntas aí de, em tese, combate ao crime organizado. Então, o recado que os Estados Unidos estão passando é que eles estão realmente dispostos a usar medidas coercitivas unilaterais, seja econômicas, que são as sanções, como o próprio tarifaço, né, que também foi depois imposto por uma questão política aqui contra nós, mas também medidas coercitivas militares, quando necessário, para poder atingir os seus objetivos ideológicos de realinhar os governos ao Trump especificamente, mas também aos seus objetivos geopolíticos, e aí atende também aos próprios democratas, né? A gente tem pouca diferença, na verdade, entre republicanos e democráticos, inclusive no que se refere à intervenção da Venezuela. Eu chamo a atenção, por exemplo, para um artigo que saiu desse think tank, né, o Centro, né, de Estudos Estratégicos Internacionais, que é um centro bipartidário de intelectuais, enfim, e em um artigo que saiu dias depois da intervenção, eles disseram, olha, esse realinhamento geopolítico da Venezuela, que é tão desejado e esperado, ele só vai acontecer plenamente quando outros governos de direita chegarem ao poder na América Latina. Né? Isso faz a gente pensar também sobre Cuba como sendo um possível segundo alvo dessa doutrina Monroe, sobretudo no aspecto militar, mas também de pressão, né, econômica, enfim, desse poderio aí hegemônico dos Estados Unidos. A imagem talvez não dê para ver com tanta clareza, mas a imagem de baixo, né, o do Escudo das Américas, é justamente de um ataque que aconteceu também em março à sede do Partido Comunista Cubano em Cuba, né, por supostamente ali pessoas se manifestando contrariamente ao governo. E a gente sabe que há também uma ligação importante da comunidade cubano-americana com a própria figura do Marco Rubio, mas com o governo do Trump, com esse intuito, né, também de promover aí um maior estrangulamento do regime, uma possível mudança política, seja por qualquer via necessária, né? E a gente chega no Brasil, né? Será que o Brasil vai ser o próximo? Na imagem de cima a gente vê, né, o Trump com Lula, o Lula com Maduro, e é claro que o Brasil não é a Venezuela, né? São países muito diferentes em vários aspectos, não só políticos, mas nas próprias condições econômicas, enfim. De forma assim, muito resumida, a gente pode compreender que, de alguma maneira, essa política mais insubmissa da Venezuela ela aumentou o risco de intervenção militar, até pela própria capacidade de resiliência desse regime frente a tantas movimentações de estrangulamento, né, que foram acontecendo ao longo desses anos todos e que eu pude narrar aqui, né, de forma bem rápida. Então, talvez para os Estados Unidos só tenham sobrado realmente essa alternativa da intervenção. O governo Lula é bem diferente, né, tanto do Chávez quanto do Maduro, muito mais cauteloso, né, muito mais conciliador, tanto no aspecto internacional como no aspecto doméstico. E, por um lado, isso trouxe alguma vantagem, né? Essa cautela do Brasil, por exemplo, foi importante para conseguir desmontar o que foi o tarifaço no primeiro momento, né? Mas a gente tem dúvidas, né? De até que ponto é possível conciliar. É possível buscar algum ponto de contato com um país que está tão disposto a promover ingerências em vários níveis, né? E mais recentemente, né, essa movimentação de classificar o PCC, o Comando Vermelho, como narcoterroristas também pode ser uma chave para a gente entender. Quer dizer, se a Venezuela foi o primeiro laboratório da doutrina Monroe, e para isso a Venezuela tinha condições específicas que não são replicáveis em outros países, a questão do petróleo, essa relação, né, do lobby venezuelano dentro dos Estados Unidos, Marco Rubio, enfim. Por outro lado, a gente percebe que os Estados Unidos estão dispostos a usar as ferramentas que eles têm ali para poder impor a sua vontade. Então, talvez o Brasil não siga exatamente o mesmo caminho, porque cada país tem ali, né, as suas condições. Mas talvez a chave para entender qual vai ser o tipo de intervenção, porque a questão não é se vai acontecer, né, é como vai acontecer, sobretudo nesse contexto eleitoral que a gente já está se inserindo. Seja a questão da segurança pública, né, que é uma questão que ela bate, né, de forma importante na opinião pública brasileira,
uma debilidade, talvez, das esquerdas de lidar com essa questão, que é uma preocupação legítima que todas as pessoas têm quando saem de casa, se vão voltar ou não vivas, né, ou com seus pertences, e que parece que esse vai ser o caminho aí que os Estados Unidos podem seguir aqui para nós. Peço desculpas por me alongar demais, mas eu acho que é um tema que, enfim, acaba fazendo a gente pensar em várias coisas, né? O que acontece na Venezuela pode reverberar aqui, ainda que não no mesmo formato, com a mesma fórmula, mas é um indicativo, né? É um indicativo de que o governo Trump, ele parece que quer parar de blefar, né? Em relação especificamente à América Latina, né? E que pode sim utilizar o seu aparato militar de forma inédita na América do Sul, né? Porque nunca precisou, essa é a verdade, né? Os Estados Unidos sempre interviram aqui na América do Sul de forma mais indireta, de forma terceirizada, tinham seus próprios apoiadores no terreno, mas no caso da Venezuela, eles chegaram, né, nesse limite que nunca tinha sido ultrapassado. E existe um risco, sim, de que esse limite continue sendo aí testado em outros países, seja na Colômbia, seja no Brasil, enfim. Mas queria ouvir um pouquinho de vocês também, que eu falei demais, mas espero que tenha sido esclarecedor, né? Principalmente nesse momento que a gente está, que já se passaram 3 meses dessa intervenção. Obrigada, Carol. Vocês estão me ouvindo, né? Tudo certo. Carol, foi muito esclarecedor. Eu acho que o tema da Venezuela é um tema que, para nós, brasileiros, enfim, suscita uma série de dúvidas, mesmo para quem, né, tem um contato maior com o tema, quem está dentro da universidade. As informações que chegam para nós são sempre muito enviesadas por uma imprensa, quando não completamente alinhada aos Estados Unidos, mas uma imprensa liberal, né, que tem muitas restrições, né, em abordar o tema da Venezuela como ele deve ser abordado. Eu tenho a sensação de que, nos últimos meses, o debate sobre a Venezuela se resumiu a tentar justificar a intervenção dos Estados Unidos com o fato da Venezuela ser uma ditadura ou não, quando essa não é a discussão. Os Estados Unidos não estão preocupados se a Venezuela é uma ditadura ou não, porque ele vem estrangulando a economia da Venezuela há muito tempo, né, quando ainda não havia uma oposição, de fato, tão contundente ao Chávez no início dos anos 2000, né, e quando, evidentemente, o Chávez tinha uma aprovação bastante significativa, né, entre as camadas populares e etc. Então, como você mostrou na sua fala, a gente percebe que as primeiras ações de desestabilização já começaram no início do século XX, né? E, obviamente, os Estados Unidos, naquele momento, não estavam, assim como não estão agora, nem um pouco preocupados com a questão da democracia ou dos direitos humanos. Tanto que eles não promoveram, como haviam prometido, uma transição em termos de governo. Não convocaram um plebiscito, não quiseram rever aspectos constitucionais, não chamaram a população para que participassem de audiências acerca da Assembleia Nacional, enfim, dos deputados, ou inclusive dessas pessoas, desses representantes políticos que foram eleitos junto com o próprio Maduro, enfim, e que são, entre aspas, a base do governo em si. Né? E me parece que a questão do petróleo também é uma questão que ficou muito nebulosa nesse meio tempo, porque a gente viu o Trump sofrendo alguns reveses, né? Logo que houve a invasão e o sequestro do Maduro e da Cília Flores, as próprias empresas estrangeiras disseram que não era vantajoso explorar e refinar o petróleo em território venezuelano, porque não havia segurança para isso, não havia infraestrutura para isso, enfim, não haviam plantas desenvolvidas o suficiente para que se promovesse a exploração desse petróleo. E há um debate, inclusive na comunidade científica, que diz que se o petróleo venezuelano for explorado na sua completude, talvez a vida na Terra deixe de existir, né? Porque a quantidade de petróleo que existe na Venezuela, que hoje possui a maior reserva do mundo, né, em petróleo bruto, é absurda. Então, em termos de impacto ambiental, num mundo que já vive aí, enfim, consequências de
aquecimento global gravíssimo, né, com um impacto substancial em termos de mudança climática e crise hídrica também, porque essas coisas estão conectadas, né? Talvez explorar todo esse petróleo da Venezuela não seja tão condizente com quem quer manter a humanidade por mais alguns séculos, né? Mas, enfim, eu gostaria de fazer algumas questões, o pessoal também está colocando aqui algumas questões no chat, a gente pode ir fazendo blocos de 3 em 3, né? Na verdade, tem 3 questões aqui, um comentário e aí mais a questão que eu gostaria de fazer. Acho que no final você abordou um pouco, né? Qual é o próximo passo do Trump, né? Se é a invasão, eu acho que está muito claro como ele tem promovido uma série de ações de estrangulamento de Cuba de maneira muito cruel, né? Ele tem matado a população, né? Com os embargos, não só com embargos que se arrastam há décadas, desde os anos 1960, mas também com ações de restrição à economia, à chegada de petróleo, à energia, enfim, uma série de embargos e sanções econômicas que têm promovido, de fato, a escassez não só de alimentos, mas de recursos, de energia elétrica. A gente soube que crianças que estavam na incubadora, bebês que estavam na incubadora, estavam correndo risco de vida porque não havia energia elétrica, né? Então, isso, de fato, é o que a gente chama de guerra de baixa intensidade, né? Você vai tirando a água do peixe até que esse peixe morre afogado. Quer dizer, ele morre sem água, né? Ele morre afogado, mas você vai tirando a água desse peixe. Esse é um conceito muito usado, né? Para falar sobre as estratégias, enfim, de perseguição aos movimentos sociais, mas você vai tirando os recursos de sobrevivência dessa população, até que, obviamente, ele promove aí uma intervenção direta com uma população completamente, né, empobrecida, com fome, sem acesso a recursos, e questionando também a existência de um governo, questionando os seus líderes e etc. Então, isso eu acho que ficou claro, embora eu ainda tenha muitas dúvidas da nossa capacidade de prever os próximos passos do Trump, porque me parece que ele tem se enrolado em algumas questões, né? Ele manteve a Delcy Rodrigues e eu não sei se isso procede, aí eu queria que você falasse um pouco isso, assim, como tem sido a opinião pública, se é possível a gente analisar como foi a resposta da opinião pública nos últimos meses, porque houve, enfim, muitos comentários nas redes sociais de pessoas, principalmente que moram fora, né, que são, entre aspas, os migrantes venezuelanos de outros países, batendo palmas para as ações do Donald Trump, mas a gente sabe que essa é uma parcela da população muito pequena, que o grosso dos venezuelanos, grande parte dos venezuelanos ainda mora na Venezuela, né? Mas eu gostaria de saber dessa opinião pública interna, porque em alguns canais, enfim, de comunicação que são mais progressistas e etc., a gente vê que há uma crítica muito forte às ações da Delcy Rodrigues, né, de concessão, de lei da anistia, de permissão, né, que essas leis sobre os hidrocarbonetos e sobre a exploração do petróleo seja alterada dessa forma. Ela tem sido taxada, né, de vendida, de entreguista e uma série de outros termos pejorativos, justamente porque ela tem, obviamente, entregado e dado essas várias condições que os Estados Unidos estão enfim, exigindo da Venezuela, como se a Venezuela tivesse cometido alguma invasão direta aos Estados Unidos e não o contrário, né? Então, eu gostaria que você abordasse um pouco sobre essa opinião pública, que eu imagino que esteja dividida, mas que me parece que foi um revés também para o Trump, né? Porque ele não tem essa opinião pública completamente a favor da invasão e do sequestro do Nicolás Maduro. E a segunda questão que eu ia colocar para você é um pouquinho, fazer um retorno um pouco com relação ao governo Biden, né? Me chamou muita atenção o conceito que você usou para falar sobre a relação entre o governo Biden e o governo da Venezuela, porque a gente tende a achar que governos como o do Biden ou do Obama são mais progressistas, porque infelizmente o nosso sarrafo com relação aos Estados Unidos e o que é esquerda e direita nos Estados Unidos é um sarrafo muito baixo, né? Mas, na verdade, esse conceito de distensão oportunista, ele me pareceu muito interessante, porque é justamente um momento em que me parece que o governo Biden tenta chantagear o governo da Venezuela para obter o que, na verdade, o Trump está tentando obter nesse momento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa política do Biden em relação à Venezuela, né, em relação a essa tentativa de abertura
e a mudança da lei dos hidrocarbonetos, como você citou aí na sua apresentação. Posso projetar mais uma ou duas questões e aí a gente fecha esse bloco? Pode sim. Ok, eu vou na ordem aqui. Então, o Emanuel comentou o seguinte: em relação à Colômbia, logo após o sequestro do Maduro, Trump começou a ameaçar Petro. Fato que você comentou. Mas o que exatamente fez essas ameaças pararem? E a outra questão é do André Nóbrega. Ele comenta: excelente aula. Queria perguntar se a partir do conflito entre os Estados Unidos e Israel versus Irã, o cenário latino-americano teria se escanteado da visão imperialista do Trump. Aí acho que a gente fecha esse bloco e no próximo a gente faz as próximas perguntas. Agradeço, né, os comentários e as perguntas. Eu acabei não explorando porque eu não queria me alongar mais do que eu já tinha me alongado, mas esse aspecto, né, que você fez na sua pergunta também, de guerra de baixa intensidade, né, eu tenho trabalhado com um conceito que é semelhante, que é de guerra híbrida fragmentada mundial, porque a gente vê uma conexão muito forte entre vários conflitos que acontecem no globo, justamente com esse movimento, né, dos Estados Unidos, que, ao se verem em declínio do seu poder relativo, caem atirando, né? É comum, né, esse movimento histórico de impérios que estão em declínio agirem de forma mais violenta em vários espaços, né? E nesse sentido, a América Latina não deixa de ser também um palco dessas disputas que acontecem em vários níveis, em várias intensidades, né? Então, no caso de Cuba, tem esse elemento material que é crucial, né, para a sobrevivência das pessoas, até mais, eu diria, do que o próprio caso venezuelano, até para fazer um comparativo, assim, né? Cuba, por ser uma ilha, tem muitas limitações, né, da sua capacidade de conseguir obter os insumos básicos ali para o dia a dia, e o embargo e o bloqueio, né, tem até pessoas que preferem esse termo à própria questão do embargo, ele traz essas dificuldades adicionais. A Venezuela também estava passando, né, ainda passa por esse processo de cerceamento e cercamento econômico. Ela ainda tem alternativas, mais alternativas do que Cuba, né, não só pelo petróleo, mas pela sua própria condição geográfica. Então, assim, um dos movimentos que eu consegui ver quando eu fui para a Venezuela foi assim, a intensidade de fluxos nas fronteiras, que é uma coisa que Cuba não tem, né? Isso passa muitas vezes por debaixo do pano, mas as coisas conseguem entrar lá de alguma forma, né? Cuba não tem muito como fugir aí desse isolamento, né, até geográfico, que acaba impondo, né? Então, acho que esse é um ponto legal para a gente pensar como cada país realmente vai sofrendo de forma distinta, né, com esse movimento dos Estados Unidos, e por isso que eu fiz essa proposição, da gente tentar entender qual que vai ser a chave com a qual os Estados Unidos vão ingerir no nosso processo político eleitoral, né, que vai acontecer em alguns meses. Também não sei exatamente quais são, do ponto de vista prático, né, os passos que o governo Trump vai seguir para promover o que eles querem em Cuba, que talvez na Venezuela de forma mais clara, né? Eles realmente precisam colocar fim ao processo. Na Venezuela eles têm conseguido manter um pouco de cada coisa, né? De impor a sua vontade e não destruir completamente o processo. Talvez em Cuba isso não seja possível, até porque não tem internamente alternativas, né? Ao que seria, né, o governo da Revolução Cubana. Não sei também qual vai ser esse passo, porque a gente já tem outros exemplos históricos, outras tentativas, né, de invasão da Baía dos Porcos, né, de tentar aproveitar a própria dissidência cubana. A gente tem um gap geracional enorme, né, entre a primeira leva de pessoas que saíram de Cuba para as que estão hoje, né, que é a comunidade cubana-americana hoje ela é muito mais diversificada, até do ponto de vista político-ideológico, daquilo que quer para a ilha. Antes havia um pouco mais de unicidade, assim, no discurso, enfim. Então, realmente, é mais difícil da gente prever. Sobre a Venezuela especificamente, realmente é difícil para a gente que está mais distante conseguir ter uma visão mais acurada de qual que é o debate público lá. Porque realmente o que chega para nós normalmente é muito enviesado, né? Seja pelos meios tradicionais, que na verdade eles não têm muito interesse em esclarecer o que acontece na Venezuela, né? Com seriedade, né? Normalmente eles fazem análises muito rápidas, assim, com raras exceções a gente consegue um pouco mais de espaço para tratar de temas estruturais, mas no geral é sempre aquela crítica mais rasa. E o que eu tenho visto, assim, até pelo que eu acompanho dos meios de lá, mas também dos contatos que eu tenho, né, de pessoas que
trabalharam com Maduro, por exemplo, que conhecem a Delcy e que acham que ela é uma pessoa, do ponto de vista individual, né, uma pessoa confiável, né, uma pessoa que talvez não tenha traído o Maduro, mas que ela está numa condição extremamente adversa. Né? Então, muito tem se falado lá, por exemplo, de uma questão de recuo tático. Esse é um termo que tem aparecido. Né? A gente precisa recuar, porque é uma questão prática que a gente não tem capacidade, a gente não teve capacidade, a gente não tem capacidade de resistir a novas investidas militares dos Estados Unidos nos termos em que eles colocaram. Porque também vale a pena a gente voltar no Chávez, né? Quer dizer, o Chávez ele sempre trabalhou com esse horizonte, com essa possibilidade de que os Estados Unidos em algum momento iriam utilizar seu aparato militar contra a Venezuela. Mas o que ele não contava, e isso também tem até a ver com o próprio desenvolvimento tecnológico, né, enfim, das tecnologias de drones e tudo mais, é que essa invasão, né, que essa intervenção aconteceria pelo ar. Toda a doutrina militar venezuelana, a partir da Revolução Bolivariana, ela foi redesenhada considerando o horizonte de uma possível guerra por terra, uma invasão por terra e prolongada. E é por isso que se fala muito, né, dessa questão da união cívico-militar, de que todos seriam parte dessa estratégia, né, dessa ramificação de poderes, muito inspirada até na própria resistência do Vietnã. Né? A gente sabe que tem essa correlação. O próprio Vladimir Padrino Lopes, que era o chefe das Forças Armadas e que só foi recentemente demitido do cargo, ele, em tese, deveria responder à nação, né, de por que ele não conseguiu proteger o presidente dessa intervenção. Mas, numa das poucas declarações públicas dele sobre isso, ele vai dizer, a gente ficou sabendo, né, da operação quando ela já estava acontecendo, então eles não conseguiram se antecipar ao perigo, e nós percebemos que se a gente enfrentasse no momento, né, em que a gente soube que a operação já estava em curso, seria um ataque suicida. Né? Então, a gente iria sacrificar as nossas capacidades e não teria o objetivo de manter o presidente no território. Né? Então, foi um cálculo ali de que a gente está perdendo os anéis para manter os dedos. Agora, dentro dessa opinião pública, também há muitos questionamentos nesse sentido. Quer dizer, a gente demorou tanto tempo para conquistar esse terreno, e hoje a gente está abrindo mão desse terreno em troca de manter alguns postos, de manter algumas posições. Né? Quanto tempo vai nos levar para a gente recuperar isso que a gente perdeu? Essa questão da lei de hidrocarbonetos, eu diria que foi o maior golpe que eles sofreram, mais até do que o sequestro do Maduro. Porque, querendo ou não, politicamente, né, até semana passada eu participei de um podcast que saiu hoje, e uma das perguntas foi essa, né? Existe chavismo sem Maduro? Eu falei, existe chavismo até sem Chaves, né? Existe chavismo sem Maduro, sem Delcy, não existe chavismo sem povo. A mobilização popular é essencial. E a mobilização popular, por um lado, ela foi, sim, intensificada, porque essa intervenção ela foi a concretização de todas as ameaças que o Chávez sempre falou que poderiam ser reais, e se tornaram reais. Então, até mesmo pessoas que têm críticas ao chavismo não ficaram satisfeitas em ter o seu país bombardeado. Principalmente quem está lá, né, na Venezuela, mais do que quem está fora. Quem está fora tem uma outra visão, obviamente. Então, isso sim, né, vai ressuscitar de alguma forma, né, esse sentimento da soberania, que, assim, fazendo um correlato, embora sejam situações distintas, mas um pouco do que aconteceu no Brasil também com a coisa do tarifaço, né, então até pessoas que não são exatamente muito pró-Lula, muito pró-PT, elas se sentiram incomodadas com essa ingerência dos Estados Unidos na nossa economia, né, porque isso vai, enfim, influir no nosso dia a dia. Mas, por outro lado, tem esse questionamento, principalmente de quem é mais aguerrido politicamente, quer dizer, qual que vai ser o custo disso? Quantas gerações a gente vai levar para conseguir recuperar o que a gente perdeu? Né? Então, eu diria que está muito dividido ainda, sabe? Mais do que se a Delcy traiu ou não, como a gente vai conseguir reverter essa situação extremamente adversa? Se a situação é essa, independente da Delcy ter traído ou não, mas que nós estamos reféns, porque esse é o sentimento, né? Não é só o Maduro que está refém, a gente também está refém aqui, como a gente reverte? Com a correlação de forças do jeito que está no mundo. Porque havia uma grande expectativa por parte desses setores de que essas alianças construídas, e que eu falei também ao longo da apresentação, com a China, com a Rússia, com o Irã, pudessem servir como um elemento dissuasório para os Estados Unidos avançarem essa linha, mas não, a gente sabe que não foi suficiente, mais do que isso. Essas potências abandonaram a Venezuela na hora que a coisa pegou. Né? Então, elas produziram notas de repúdio, levaram discussão para o Conselho de Segurança, mas não avançou além disso.
né? Então, assim, se a Venezuela, que era um território que estava tão permeado por esses outros interesses, não foi socorrida, o que dirá dos outros países? Menos ainda, né? Então, eu acho que tem um certo desalento nesse sentido, né? De como vai ser a projeção desse processo político daqui a algum tempo. Por enquanto, eu ainda não consigo ver com clareza movimentos de fratura. Eu acho que eles têm conseguido, dentro desse contexto de adversidade, até porque eles estão sendo treinados há mais de 10 anos no contexto de adversidade, a manter a união, né, da Revolução Bolivariana. Como eu falei no começo, né, na transição ali do Chávez para o Maduro não era exatamente uma figura que agregava todo mundo, mas ele foi conquistando esse capital político, tanto que ele chegou num ponto que ninguém mais questionava a liderança dele no processo, né? A Delcy vai ter que fazer isso também, mas num contexto muito mais adverso que o Maduro fez. Então, eu acho que é um desafio, assim, do que vai ser. Nesse momento, eu não vejo movimentos de fratura, mas eu não duvido que isso venha acontecer em algum momento, a depender do tipo de pressão que a Delcy continue recebendo dos Estados Unidos e que ela vai ter que continuar cedendo. Pode haver algum tipo de distensão, principalmente esse é o âmbito que eu domino menos, que eu acho mais difícil de entender, que é essa relação dela com os militares. Os militares são quem, no fundo, conseguem ainda manter alguma unidade desse processo, porque eles são parte essencial, desde o início, né, da Revolução Bolivariana, se eles vão se manter fiéis a ela enquanto liderança civil do processo, né? Então, essa é uma dúvida que eu tenho e que, por enquanto, a gente não consegue ter clareza de para onde que o processo vai. Sobre o Biden, né, a distensão oportunista é isso mesmo, né? O que eu quis trazer também na apresentação é que, não só na Venezuela, mas especificamente no caso da Venezuela, há muito mais semelhanças do que diferenças entre democratas e republicanos. Acho que vale a gente lembrar também que o Biden era o vice do Obama, né? E ele também teve um papel importantíssimo em dois movimentos que têm muito a ver com o que aconteceu agora. O primeiro foi a normalização das relações diplomáticas com Cuba, em 2014, e na sequência eles colocam a Venezuela como ameaça à segurança nacional, né? Então também foi uma forma naquele momento de talvez inverter um pouco, né? Acho que a ordem das coisas, de tipo a gente isola a Venezuela e traz Cuba de volta para Cuba foi bom naquele momento. Eles depositaram muita expectativa nesse retorno da relação diplomática para conseguir também outras fontes ali de financiamento do processo, porque essa é uma questão inevitável do processo cubano, a falta de recursos, né? Então, o Biden ele também foi artífice de tudo isso, de alguma forma, né? Então, realmente, a gente não pode colocá-los, né, nessa régua realmente direita e esquerda, porque, no fundo, eles estão muito mais próximos do que diferentes. E, por incrível que pareça, assim, nessa audiência do Senado, as críticas mais duras à intervenção veio especificamente de um senador do Kentucky, do MAGA, não foi dos democratas. Ele foi o único que questionou a legitimidade da operação do ponto de vista do direito internacional. Eu fiquei chocada, porque eu não conhecia ele, né? Então eu vi o nome dele ali, republicano, depois eu fui dar um Google e fui ver que ele era do MAGA. Ele foi o único que questionou. Os outros não questionaram, né? Nem mesmo os democratas questionaram. Então, realmente é um grande consenso, né, de que o problema do Maduro precisava ser resolvido. Talvez os democratas não seriam tão ousados, né, em usar a força militar, mas eles, sem dúvida, estão muito satisfeitos com o resultado, né? Bom, sobre o Petro, eu não diria que as ameaças pararam, elas estão menos evidentes agora, porque o Trump está se embrenhando em outras arenas agora, né? Eu acho que nem Petro, nem Lula vão ter uma vida fácil, né? Os dois vão passar por processo eleitoral. Petro, não ele diretamente, né? Ele não vai concorrer, mas está apoiando, né, um candidato que, por enquanto, está à frente nas pesquisas, o Cepeda, né? Ivan Cepeda. E eu acho que sim, são dois processos que certamente vão sofrer influência grande. E vamos lembrar, né? A Colômbia é um país que, tirando esse período do Petro, sempre foi uma aliada, sempre teve uma aliança muito consolidada com os Estados Unidos. É o país na América do Sul que mais tem presença militar dos Estados Unidos. Ou seja, para fazer qualquer movimento ali seria muito mais fácil do que foi na Venezuela. A Colômbia tem dezenas de bases militares ainda em operação dos Estados Unidos e todos os aeroportos colombianos são também bases militares americanas. Eles podem usar se eles quiserem. Então, independente de quem está no poder hoje, é uma coisa que está tão embrenhada na dinâmica política colombiana que pode ser ali uma cartada fácil de ser usada, né? São militares que estão há décadas no território, eles conhecem o território colombiano bem melhor até do que o próprio venezuelano, né? Então, eu não diria que essas ameaças elas estão completamente fora do contexto, elas não estão sendo ditas mais agora, justamente por isso, porque o Trump, e aí vem a próxima pergunta, né, está se embrenhando nesse conflito com o Irã, mas eu acho que são ameaças que têm que ser levadas a sério,
por esses países, né? E a gente está num cenário que, na minha avaliação, é extremamente preocupante, porque a gente está completamente fragmentado politicamente na América Latina, né? Para não falar nem da América do Sul, na América Latina. A gente não conseguiu produzir lá em janeiro de 2025 uma nota conjunta contra as deportações que começaram, que era um tema muito menos controverso que a intervenção na Venezuela, por exemplo. A gente não conseguiu nem lá atrás, imagina agora, né? E agora com todo esse movimento que ele fez também com seus aliados, né, do Escudo das Américas, enfim. Então é muito preocupante, porque a nossa capacidade realmente de resistir a qualquer movimento unilateral está muito debilitada. E no caso do conflito, né, que o cenário latino-americano teria sido escanteado da visão imperialista do Trump. O Trump ele tem essa característica, né, de tentar agir em várias frentes ao mesmo tempo, mas isso também é uma estratégia, né? Eu dou uma das disciplinas que eu dou agora no primeiro semestre é teoria política, né? Teoria política a gente trabalha os clássicos, né? Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, enfim. E quando a gente pega a aula de Maquiavel, eu gosto sempre de tentar atualizar, né? Pegar movimentos mais recentes, ver como é que o Maquiavel analisaria aquilo e tal. E a gente tem uma entrevista do Steve Bannon, que foi no final de 24, se eu não estou enganada, foi antes, na véspera dele assumir agora, 25, o segundo mandato, que o Bannon falou assim, a nossa estratégia tem que ser de bombardear a opinião pública com vários assuntos ao mesmo tempo. Porque a imprensa ela é incapaz de cobrir tudo ao mesmo tempo com qualidade e com profundidade. Ela vai se focar em um assunto e vai esquecer dos outros. Então, eu acho que essa estratégia que o Bannon já falou publicamente, que é deliberada por parte do governo do Trump, ela também se aplica na política externa. Então, hoje, a América Latina talvez não está no topo das manchetes, mas a operação ela continua acontecendo nos bastidores, né? Então, eu não acho que a América Latina está escanteada. Eu diria mais, a América Latina é um terreno muito mais seguro para os Estados Unidos operarem do que o próprio Oriente Médio. E assim, falando em termos bem estratégicos, foi uma vitória gigantesca o que o Trump conseguiu na Venezuela. Porque o grande medo dos democratas de patrocinar uma aventura desse tipo era produzir uma ferida que não se estanca, né? Desses grupos internos armados, de um conflito prolongado, de virar um atoleiro. Ele não conseguiu, pelo menos até agora, não transformar a Venezuela num atoleiro, né? Sem promover a mudança política completa. Mas, na essência, essa mudança já está acontecendo, né? Então, é um terreno muito mais seguro para eles operarem aqui, né? Uma simetria muito maior de forças, né? O Irã se preparou com outras estratégias, também de forma assimétrica, mas de forma mais assertiva ele consegue trazer mais danos, mais prejuízos aos Estados Unidos do que a Venezuela. A Venezuela não conseguiu dar um tiro. Não conseguiu dar um tiro para defender o território, né? Vou fazer só um breve parênteses, depois a gente passa para as outras perguntas, mas para falar um pouco da anatomia do dia 3 de janeiro, que eu também não falei na apresentação, mas que para mim é muito significativo de como os Estados Unidos nadam de braçada aqui na América Latina. Vocês sabem que a Venezuela ela adquiriu uma série de sistemas de defesa antiaéreo, tanto da Rússia quanto da China, ao longo desses anos, porque sabia desse risco, exatamente, do ataque ser por ar, e aí, né, seria muito difícil deles resistirem. As Forças Armadas venezuelanas estavam trabalhando com a possibilidade de que o ataque aconteceria no Réveillon, então do dia 31 para o dia 1º. Então eles estavam com as equipes todas mobilizadas, os sistemas todos em alerta, não aconteceu nada. Talvez seja no outro dia, né, do dia 1º para o dia 2. Não aconteceu. Isso, assim, é de fontes internas que eu fiquei sabendo essa informação, né, de uma pessoa que estava no Forte Tiuno. Quando foi no dia 3, na madrugada do dia 3, a maior parte das equipes tinha sido dispensado do Ano Novo. Vocês ficaram aqui no Ano Novo, não puderam passar com a família, não veio o ataque, a gente acha que não vai rolar o ataque, voltem para as famílias de vocês. Então, boa parte das equipes não estavam lá. Essa já foi uma falha. Outra falha, e essa também eu ainda não tenho clareza do que realmente aconteceu, tá? A versão do governo foi que o sistema antiaéreo, ele foi hackeado, então os Estados Unidos, com a sua superioridade tecnológica, conseguiu desmontar o sistema, mas há uma outra versão, que também corre lá dentro, de que exatamente o fato dessas equipes estarem desmobilizadas fez com que o sistema não tivesse sido ativado. Então, não foi porque os Estados Unidos desativaram, foi que internamente eles não ativaram esse sistema, né? E também há versões aí dissonantes sobre essa desativação das comunicações internas.
porque uma das pessoas com quem eu tenho muita proximidade lá, a filha estava dentro do Forte Tuna, uma militar, ela estava ali atuando, e ela conseguiu ligar para os pais por telefone, dizendo que o bombardeio estava acontecendo, e ela não sabia o que ia acontecer, mas enfim, para avisar a família, né? Enquanto está correndo uma versão de que até o contato telefônico tinha sido bloqueado, mas não foi, porque teve essa comunicação, além de outras que a gente ficou sabendo que aconteceram também, de pessoas que estavam no forte que conseguiram mandar mensagem para a família, avisando que talvez não saíssem daquela situação, né? Então, é essa discrepância de versão, mas de toda forma, não houve nenhuma capacidade de resistir a esse ataque, bem diferente do que tem acontecido agora com o Irã, né? Então, eu diria que se até houver um revés importante no Oriente Médio, possivelmente eles vão voltar para a América Latina com mais força ainda, porque aqui vai ser muito mais fácil de conseguir uma vitória, seja na política externa, seja na política interna, porque isso também tem um papel, né? Vender essas vitórias na agenda externa como forma também de se blindar das críticas ao que acontece lá dentro. Obrigada, Carol, excelente. Esses dados são dados que, por exemplo, a imprensa nunca vai fazer chegar até nós, né? Enfim, a gente tem as últimas perguntas aqui, né? A do Arthur. Alguns autores sugerem que a boliburguesia pode ser amplificada como parte de uma disputa de narrativas contra o chavismo. Até que ponto isso descreve a realidade ou serve a interesses geopolíticos? Depois a gente tem um comentário e uma pergunta do Dracas, eu não sei qual é o nome dele. A liquidação da Citigold pode ser atribuída ao lobby de expats venezuelanos nos Estados Unidos? Essa mesma influência explicaria a investigação da DEA ou foi uma iniciativa isolada, ligada à doutrina Don Broy? E por fim, e aqui, gente, vou encerrar as perguntas, tá? O Valdo pergunta o seguinte: a eventual eleição de um presidente democrata alteraria a situação de Maduro, Delcy, etc.? Obrigada, gente. Eu vou colocando aqui as perguntas de novo, em ordem, para você não precisar anotar tudo. Tá bom. Obrigada. Eu vou tentar ser sucinta, mas sobre essa questão da boliburguesia, acho que daria talvez um outro encontro, assim, só para falar sobre essas questões internas da Venezuela, que são muito complexas, né? Acho que, de novo, os meios de comunicação não ajudam, porque eles acabam alimentando uma lógica muito binária, assim, né, do que acontece lá, e a coisa é muito mais complexa do que isso. É claro, né, acho que em qualquer sistema político existem grupos que acabam sendo mais beneficiados do que outros. E no caso da Venezuela, nos últimos anos, há um grupo, não vou dizer nem só dos militares, mas também alguns setores da sociedade civil que conseguiram se beneficiar economicamente também dessa mudança política. Acho que um dos dados que sempre me chamou muito a atenção assim, nos últimos anos é que mesmo nos piores momentos da crise econômica, social, migratória da Venezuela, o mercado de luxo lá estava explodindo. Então, tem alguém ganhando, né? A crise venezuelana não é a ausência de recursos, é a alta concentração de recursos. Até recentemente, uma colega minha, que é pesquisadora também de Venezuela, foi para lá, e ela foi justamente pela Guaira, né, que foi um dos locais que foi bombardeado, e é bem turístico, assim, um local bem bonito, assim, até geograficamente, para quem não conhece a Venezuela, Caracas não está exatamente no litoral, mas está bem próximo do litoral, ela está separada do Caribe pela cadeia de montanhas do Ávila, né, que é uma cadeia montanhosa ali. Do outro lado do Ávila está La Guaira, que é uma região muito turística, muito bonita. Ela falou, Carol, tinha uns iates ali que eu nunca vi na minha vida, sabe, uns carros que eu nunca vi na minha vida. Então, assim, tem alguém ganhando com esse processo, de alguma forma, né? Então, tem um empobrecimento importante, mas tem gente ganhando. Então, muitas dessas figuras são chamadas de boliburgueses, né? Foram as figuras que ganharam economicamente com esse processo. E não são só militares, tem também empresários. Muito se fala, né, principalmente do governo do Chávez, dessa relação tensa, né, com o setor privado interno, mas principalmente no governo do Maduro, e essa é uma crítica que principalmente dentro da esquerda venezuelana se faz, e também a gente normalmente tem pouco acesso a essa crítica, né, normalmente é mais a crítica da direita ao processo bolivariano, de que o governo do Maduro ele fez muitas cessões a setores que seriam mais identificados como neoliberais, né? Seja nas escolhas que ele fez de, muitas vezes, privilegiar pagamento de juros da dívida, a fortalecer políticas sociais, ou a mudar a composição dos ministérios ligados à economia, né?
Então, pessoas mais tradicionais do marxismo venezuelano, Partido Comunista Venezuelano foram sendo retiradas e foram colocadas outras pessoas com um caráter mais tecnocrata, por assim dizer, né, nessas cadeiras, e também nesse aspecto, né, de haver uma reconciliação com parte do setor privado venezuelano, muitos dos quais também conhecidos como boliburgueses. Então, eu acho que é uma parte da realidade, mas não é a totalidade, né? A realidade venezuelana, como eu disse, ela é complexa, ela é feita de nuances e de camadas, e que não dá também para a gente comprar essa narrativa como sendo a única e como sendo a majoritária, né? Existe uma base popular importante da Revolução Bolivariana, que está nas comunas, que está nas favelas, que está nas comunidades, e que tem essa adesão importante ao projeto chavista, porque compreende historicamente qual que é a importância desse projeto em relação ao que havia antes na Venezuela, né? Então, eu acho que é um ponto que não é uma ficção, né? Então existem sim os tais dos boliburgueses, mas não é a totalidade da situação, né? Então, o que eu quero dizer é, quem apoia o governo não são só os boliburgueses, existe uma base popular que ainda permanece aí resistente à crítica, né? E que não consegue ver na oposição alternativas que levariam à manutenção desses avanços que foram promovidos pelo chavismo, né? E que mesmo tendo discordâncias ou críticas do que veio a ser o governo Maduro ou o governo da Delcy, ainda acha que é um projeto que tem mais a ver com os seus próprios interesses do que as alternativas que a oposição conseguiu apresentar até agora. Sobre a venda, né, da Citigo e até essas acusações aí feitas no âmbito da DEA, elas sim estão bastante interligadas com a capacidade de pressão e de influência dessa comunidade venezuelana nos Estados Unidos. Por exemplo, só para ilustrar, né, uma das pessoas que eu entrevistei para minha tese, ela tinha acabado de ser eleita como a Latina do Ano nos Estados Unidos. É uma figura bem próxima da Maria Corina, até fisicamente elas se parecem, mas ela é mais velha que a Maria Corina, já vive há muitas décadas nos Estados Unidos. E ela me revelou, isso está registrado na tese, né? Nos anexos eu coloquei as entrevistas na íntegra. Então, usei alguns trechos, né, no argumento da tese, mas depois eu coloquei os anexos, porque eu achei interessantíssima, assim, essas falas, né. Ela falou que ela colaborava com a CIA já há alguns anos, e que ela teria conseguido informações privilegiadas. Ela não me deu materialidade, tá? Eu tenho muitas dúvidas, mas ela disse que ela tinha ali informações privilegiadas de como as urnas eletrônicas venezuelanas, elas eram controladas por um software espião da Rússia, aquelas, né, coisas meio paranoicas, mas o dado que eu achei interessante é o fato dela dizer que ela era uma fonte da CIA. Então, são essas pessoas que alimentam essas informações que, supostamente, né, essas estruturas burocráticas dos Estados Unidos têm, seja da acusação contra o Maduro de narcotráfico, e aqui também um parênteses, para quem conhece, assim, pessoalmente o Maduro, dizem que das figuras todas de liderança, ele é provavelmente o menos provável a ter relação com drogas. Ele é um cara super careta, assim, super certinho com alimentação, que não bebe, que não fuma, que não sei o quê. Então, assim, possivelmente ele é o menos propenso a ter alguma relação com o narcotráfico, sabe? Mas boa parte dessas acusações, e eu estou muito curiosa para ver o desdobramento desse processo na justiça norte-americana. Porque até onde a gente sabe, a acusação de chefia de narcotráfico, ela está quase toda baseada em provas testemunhais, e não em provas materiais. E prova testemunhal é aquilo, né? A palavra de um contra o do outro. Ainda mais nesse tipo de crime, que é um crime que tem materialidade significativa, narcotráfico ele deixa rastro de lavagem de dinheiro, né? De uso da máquina pública. Então, assim, se não tem elementos materiais, é só testemunho. Então, existe uma influência, sim, dessas figuras, sejam de oposição, que já estão há muito tempo nos Estados Unidos alimentando essas narrativas conspiratórias, seja de figuras que foram, por vários motivos, se tornando dissidentes. Por exemplo, uma pessoa importante nesse processo é Hugo Carvajal. Hugo Carvajal, ele foi chefe da inteligência venezuelana do governo do Chávez, ele foi preso na Espanha, se não me engano, depois deportado para os Estados Unidos, e ele é uma das principais testemunhas dessa acusação da DEA. Né? Então, eu diria que a doutrina Monroe, ela se alimenta dessas situações que vêm antes da doutrina Monroe. Né? Ela não inventa, ela pega tantos precedentes que foram abertos institucionalmente pelo Obama, com a coisa da ameaça à segurança nacional e a possibilidade do Departamento do Tesouro de sancionar a economia venezuelana, quanto a existência dessa comunidade que vai trazendo aí esses elementos testemunhais, né? Até onde a gente sabe não tem
provas materiais. E sobre a última, né, se a eventual eleição de um presidente democrata alteraria, eu acho que seria muito difícil, porque já está feito, né? Eles não sujaram as mãos, vamos dizer assim, nessa operação ilegal, sob vários aspectos. Mas o resultado tá dado, né? O Maduro está lá, sob custódia norte-americana, a mudança, entre aspas, política já aconteceu, pelo menos de substituição do Maduro pela Delcy. Eu acho difícil, né, que eles realmente promovam algum tipo de retrocesso do que foi o sequestro do Maduro. Então, eu acho que nesse sentido não há realmente muitas discrepâncias, né, entre republicanos e democratas, até numa eventual eleição daqui a 2 anos. Obrigada, Carol. Eu fiquei pensando aqui que a única que ficou sem nada foi a Maria Corina Machado, que ficou inclusive sem o Nobel, porque ela, enfim, que ela deu para o Trump. Pois é, essa é uma outra figura que valeria uma aula só sobre ela, porque é uma história... Exatamente. E ela faz anos, né, que ela tem tentado alguma inserção ali no governo, e ela sempre é preterida pelos Estados Unidos, embora ela seja uma peça-chave, né, nessa campanha de desestabilização interna que os Estados Unidos e, enfim, os seus aliados... Porque eu também não acho, a nível, enfim, mundo, eu não acho que essa ação contra a Venezuela, embora ela tenha sido, enfim, operada 100% pelos Estados Unidos, existe muito de uma cumplicidade, né, de um apaziguamento, sobretudo do mundo ocidental, e agora, inclusive, do resto do mundo, assim, não, é horrível, né, falar o resto do mundo, assim, do mundo todo, com relação à intervenção em si, porque a gente ficou meio que esperando uma resposta ali da Rússia, uma resposta da China, que não chegou, né, então, assim, e aí ficou naquela coisa de... São líderes muito potentes, são potências que têm uma capacidade bélica, mas também estão muito interessadas na manutenção desse jogo capitalista, né, que pode ser muito lucrativo para eles. Então, quer dizer, perdeu-se um pouco essa noção, né, do multilateralismo e da solidariedade em prol de uma soberania completamente ameaçada e agora destruída pelo governo dos Estados Unidos, né. Então, embora a ação tenha sido perpetrada pelo governo do Donald Trump, com a chancela, evidentemente, dos seus pares, mas existe muito, né, dessa cumplicidade internacional, assim, impressionante. Isso foi uma das coisas, talvez, que mais me chocou. A gente não conseguiu se organizar, não só em termos de América Latina, mas também não conseguiu se organizar em termos de sistema internacional, porque é uma violação gravíssima. Né? Você tem uma entidade aí que virou uma entidade representativa, pura e simplesmente, que é a Organização das Nações Unidas, que não consegue, enfim, protagonizar nenhum tipo de oposição de fato definitiva a todas essas operações militares que os Estados Unidos ou estão fazendo diretamente, seja na América Latina, seja no Oriente Médio, ou que estão prometendo fazer, porque eu acho que uma das coisas que não foi comentado, mas que a gente não pode esquecer, é a pressão que os Estados Unidos têm feito no México desde o início do governo Trump, seja através das leis migratórias, seja fazendo ameaças veladas e diretas à presidenta Cláudia Sheinbaum, seja sempre trazendo o tema do narcotráfico e da presença de líderes narcotraficantes e de como o México é um país que ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos por conta da existência dos cartéis, sendo que os principais consumidores de drogas do mundo são os estadunidenses, está em relatório, né? Enfim, nos mapas de consumo de drogas do mundo todo. Então, enfim, e há uma cumplicidade, né? Uma omissão do mundo de maneira geral, dos países, né? Do próprio Conselho de Segurança da ONU, assim, é uma coisa absurda, é algo que choca demais. Até brincando, assim, meu esposo é doutor em RI também, embora não atue mais com RI, mas ele estava até brincando comigo, falando, nossa, será que a Venezuela é a Tchecoslováquia e talvez o Irã vai ser a Polônia? Sim. A gente não sabe. Pois é. Pois é. E assim, o que choca é a inexistência, praticamente, de movimentos de resistência, de posições, né? A gente vê como a nossa política externa, embora ela seja muito pragmática, ela também é muito liberal, né? Porque não tem coragem de se posicionar contra o que está acontecendo em Cuba, contra o que está acontecendo no Irã, com medo de ser alinhado a um governo ou a um regime taxado de ditatorial, sendo que esses conceitos também foram muito instrumentalizados pelos Estados Unidos, né?
E são conceitos que, historicamente, ditadura e democracia são mobilizados pelos Estados Unidos, obviamente, para justificar suas ações imperialistas, neocolonialistas, enfim, seja lá como elas sejam conceituadas por esse debate que está acontecendo atualmente, mas esses dois conceitos sempre foram muito instrumentalizados, né? Os Estados Unidos taxaram de uma ameaça comunista um governo de estado de bem-estar social, pelo menos se pretendia nesse sentido, da Guatemala em 54, né? O Norbenz, assim, um governo democraticamente eleito que tinha, enfim, obviamente, né, que tentava construir uma soberania ali, mas isso foi taxado de um perigo comunista pelos Estados Unidos nos anos 50, né? Então, é impressionante como o pessoal se perdeu mesmo nessa discussão sobre ditadura. Isso se projeta muito no Irã, né? Mas o regime era um regime... Tá, gente, ele é um regime autoritário, ditatorial, mas aí a gente vai deixar os Estados Unidos taxarem todo mundo de ditadura, autoritarismo, né? Uma economia fechada e justificar suas intervenções. Então, os Estados Unidos viraram o xerife do mundo, assim, o grande delegado que vai decidir aqueles países que merecem ou não uma intervenção, né? Enfim, mas é isso. Eu agradeço demais a sua palestra de hoje, ela foi muito esclarecedora, inclusive eu fiquei muito curiosa para saber sobre essa entrevista do Steve Bannon. Se você puder nos enviar, depois eu compartilho lá no Instagram do Obalca, a gente vai repercutir essa palestra de hoje. Eu agradeço também a presença de todos e todas, e é isso, Carol, eu espero que a gente possa conversar mais vezes aí ao longo do ano. Fico à disposição, foi um prazer. Muito obrigada pelas perguntas, pela interação. Enfim, eu sempre fico à disposição desses espaços para poder elucidar, né, boa parte das coisas que acontecem na Venezuela, embora não dá para saber tudo, né, é realmente um país complexo, mas eu acho que muitas das coisas a gente consegue ir construindo coletivamente sobre esse país que está aqui do nosso lado, né? Muito do que acontece lá repercute aqui, então eu acho que é uma questão que não dá para a gente tirar do nosso radar. Tá ótimo. Obrigada, Carol. Uma boa noite. Obrigada. E até a próxima. Tchau, gente. Até mais.